Olha aí, gente, essa questão está na página 193, é daquelas de inequações logarítmicas. Essa questão ela tem um enunciado grande, então antes fala lá sobre películas de controle solar e tal. E aí eu copiei a parte do enunciado que a gente precisa, né? Então ele diz para considerar dois modelos de películas, aquelas películas de vidro, né, o insufilme, que impede a entrada de 80% e 10% de luminosidade, respectivamente. Então, a película A ela impede a entrada de 80% e a B impede a entrada de 10%. Então, a A ela segura mais a luminosidade. Então, a pergunta é quantas camadas de B a gente precisa para ficar com a luminosidade menor do que se utilizar da película A. Quer dizer, a película A bloqueia mais. Então ele quer saber quantas B precisa para várias delas juntas bloquear mais do que a A. Então, quantas B precisa? O que a gente tem que ter atenção nesse problema é que esse 80% e 10% é, é o que elas impedem, né? É o que elas impedem. E a pergunta não é sobre o que elas impedem, né? Mas é sobre o que entra de luminosidade, né? Porque ele quer que a película B, várias películas B, deixem o ambiente com uma luminosidade menor do que uma película A. Então vejam que ele dá informação sobre a luminosidade que elas impedem, mas a pergunta é sobre a luminosidade que elas deixam passar. Então, olha só, a película B ela impede a entrada de 10%. Quer dizer que se você usar uma película B, vai entrar 90% de luminosidade. Se você usar uma. Mas se você colocar uma sobre a outra, uma vai deixar entrar 90, né? Aí a outra vai deixar entrar 90% do que a outra já deixou, né? Então, se você usar duas películas B, quanto que vai entrar? Vai entrar 90% de 90%, que é 81%. Então, se você usar uma película B, a luminosidade que entra é 0,9, né, que é do 90%, elevado a N. N é a quantidade de películas que você usa. Então, o que ele quer é resolver essa inequação. Então, ele quer que a luminosidade que entra usando N películas B, que é 0,9 elevado a N, que essa luminosidade seja menor do que a luminosidade que entra quando a gente usa a película A. E notem que entra 20%, porque a letra A, a película A, ela impede a entrada de 80, então entra 20 só, tá ok? Então essa inequação que a gente tem para resolver. E aí o que é dado para nós? Os valores do log de 2, log de 3. Então vamos lá. Vamos fazer o log das duas, né? Então, se um número é menor que outro, o log dele é menor que o log do outro, se for uma base, claro, maior do que um. Como nós vamos usar a base 10, que os logs que são dados são na base 10, então tá tudo bem, pode escrever isso aí. Bom, e aí a gente tem que dar uma ajeitada nisso para poder usar log de 2, log de 3, né? Então vou tirar aquele n ali e o log de 0,9 eu vou escrever log de 9 sobre 10. A mesma coisa com o 0,2, tá? Porque aí a gente vai poder trabalhar com o log de 2, que já está aparecendo aí, e o log de 9 vira log de 3, né? Porque é log de 3 ao quadrado, então log de 9 é duas vezes o log de 3, né? Mas antes disso a gente tem que tirar esses 10 daí de baixo. Então log do quociente é a diferença dos logs, né? Então, log de 9 sobre 10, log de 9 menos log de 10, o mesmo para o outro, né? E aí vamos lá, o log de 9 é o log de 3 elevado a 2. Esse elevado a 2 eu coloquei lá fora, 2 log de 3. O log de 10 é 1, né? Então fica assim. Duas vezes o log de 3 dá 0,954, porque está escrito ali que é 0,477, né? Então dá 0,954 menos 1, que é o log de 10, e o log de 2
ele pediu para a gente usar o 0,301. Então, fazendo essas subtrações daí, isso daí, tem menos dos dois lados, a gente pode usar aquele artifício de multiplicar por menos um, lembrando que quando a gente multiplica por número negativo, uma desigualdade, a gente multiplica os dois lados por um número negativo, a desigualdade vira ao contrário. Então, em vez de ficar menor, fica maior. E aí o n é maior que 0,699 por 0,046, ele é maior que aproximadamente 15,2. Como ele quer saber no mínimo quantas camadas, e a quantidade de camadas é inteira, então não podemos usar só 15 camadas. A gente tem que usar, o n tem que ser maior que 15,2, então a gente tem que usar 16 camadas da película B, tá ok? Valeu, gente!